Fala galera, beleza? Professor André aqui mais uma vez, começando mais uma aula de física e o tema de hoje é a lei da gravitação universal. Vamos lá. Bom, então a lei da gravitação universal foi proposta por Newton, ok? Isaac Newton. Então fica uma perguntinha aí. Você já pensou o que nos mantém presos na Terra? O que mantém a Lua gravitando em torno da Terra? Por que os planetas gravitam em torno do Sol? Então são três perguntinhas aí para intrigar aí a nossa aula, certo? E vamos respondê-las. Bom, então a resposta para as três perguntas, na verdade, é a mesma, tá? Então existem forças aplicadas pela Terra que nos mantém presos a ela e que mantém a Lua gravitando em torno dela. Existe uma força que o Sol aplica nos planetas para mantê-los em órbita. Todas essas forças têm a mesma natureza, são chamadas de forças gravitacionais, ok? Bom, então a gravitação universal aí proposta por Newton diz o seguinte: apoiando nos estudos de Galileu, de Copérnico e Kepler, Isaac Newton apresentou a lei da gravitação universal entre dois corpos quaisquer. Pelo simples fato de terem massa, existe uma força de atração, denominada força gravitacional. A medida da força gravitacional é traduzida na representação da lei, ok? Que é essa daqui, ó. Força é igual a gravitação vezes a massa dividido pela distância ao quadrado, ok? Então o enunciado da lei de Newton diz o seguinte: a força gravitacional entre duas partículas tem intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, como eu acabei de falar, ok? Então o mm aqui na fórmula, massa maior e massa menor são a massa dos corpos. O G é a constante universal, que ela vale 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, não posso esquecer. O D é a distância entre os centros dos dois corpos e o F é a intensidade da força gravitacional. Então é essa força aqui que a gente vai trabalhar, ok? Bom, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, olha o que acontece aqui. Eu tenho o Sol, ok? Ele tem uma força gravitacional, como a Terra tem uma força gravitacional. Então o Sol atrai a Terra, como a Terra atrai o Sol, ok? As forças de interação gravitacional trocada entre os planetas e o Sol aparecem sempre aos pares e possuem mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. E uma perguntinha, uma dúvida aí que me perguntaram bem legal aí, ok? É que as posições relativas entre o Sol, a Terra e a Lua provocam o fenômeno das marés. As forças gravitacionais combinadas do Sol e da Lua sobre as massas da água e da Terra, ora elevam, ora abaixam o nível da água, ok? E a velocidade orbital? Vamos falar um pouquinho sobre a velocidade orbital. Então a gente vai considerar um satélite aqui, ó, ok? Então esse satélite ele gira em torno da Terra, ele faz aqui uma órbita circular de raio R, ok? O satélite vai descrever um movimento circular uniforme e a força gravitacional aplicada pela Terra faz o papel de resultante centrípeta. Ou seja, minha força gravitacional vai ser igual à minha força centrípeta. Não posso esquecer que a força gravitacional é o G vezes M dividido pelo R ao quadrado. E minha força centrípeta é o mv ao quadrado dividido por R, né? Se eu simplificar aqui esse quadradinho com esse R, ok? Simplificar a massa com essa massa, ok? Vai sobrar o que de tudo isso aí? Vai sobrar v quadrado igual a gm dividido por r. Tiro a raiz quadrada e eu chego aqui na minha fórmula. Ok? Então tá aí para achar a velocidade orbital. Certo? Agora um satélite rasante junto à superfície terrestre, desprezando-se os efeitos do ar, a gente tem o quê? Que a força gravitacional é igual à minha força centrípeta. Só que força gravitacional? É a força gravitacional aqui da Terra, né? O peso dele. Então, não posso esquecer que P é igual a M vezes G. Então, tá aqui, ok? M vezes G. E eu tenho aqui a minha força centrípeta, mv quadrado sobre R. Se eu cortar a massa desse lado, cortar a massa desse lado, ok? Multiplico aqui em cruz, vai ficar o que aqui? VO ao quadrado é igual a G vezes R. Ok? Tiro a raiz quadrada e eu chego aqui na minha fórmula de um satélite rasante. Ok? Então não posso esquecer que meu G aqui é o modo da aceleração da gravidade.
tá? Que é 9,8, e dependendo do exercício ele pede para arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. O raio da Terra é 6,4 vezes 10 elevado à sexta, ok? E fazendo um cálculo aqui bem rápido, vai ficar 10 vezes 6,4 vezes... deixa eu subir daqui um pouquinho, né? Elevado à sexta, ok? Então aqui, ó, 10 vezes 6,4. Então vou fazer aqui bem rapidinho, vai ficar aqui assim. VO é igual a 10 vezes 6,4 vai dar 64 vezes 10 elevado à sexta. Raiz quadrada de 64 é 8 vezes 10. Simplifico o 6 com 2, que vai dar 3 metros por segundo. Ok? Aí se eu quiser em quilômetros por hora, aí basta multiplicar por 3,6. Certo, galera? Então tá aí a velocidade de um satélite. 8 vezes 10 elevado ao cubo. Ou seja, 8.000 metros por segundo. É uma velocidade muito alta. Ok? E agora a gente vai ver a variação da aceleração da gravidade com uma altitude h. Tá? Então aqui, para um ponto material aqui, ó, de massa m colocado a um ponto A, ok? Colocado no ponto A, então vocês estão vendo aqui, ó, ponto material, aqui um ponto A, ok? Ele vai ter aí uma altitude que a gente vai denominar h. Então eu vou ter aqui meu peso em A, que é m vezes g, a gente já viu isso, e minha força gravitacional. Só que a minha distância vai ser quem aqui? O meu raio mais a minha altura. Então meu raio mais a minha altura elevado ao quadrado. Não posso esquecer disso. Ok? Então, simplificando as fórmulas aí, corto massa aqui, ok? Isolando aqui o GA, então vai ficar isso aqui. Ok? G vezes M dividido pelo raio vezes a altura ao quadrado. E para a altura igual a zero, se a altura é zero, né, só sobra o R aqui, vai ficar somente R ao quadrado. Então vai depender muito do exercício aí para a gente saber qual das duas fórmulas a gente vai usar, tá? Então a gravidade na superfície de um planeta só depende da massa do planeta, diretamente proporcional à sua massa, e do raio do planeta, inversamente proporcional ao quadrado do raio. Então guarda bem isso aí, ok? Então vamos lá. Um exercício aí, modelo Enem. Então um ônibus espacial realiza suas viagens ao redor da Terra, a uma altura de cerca de 6.000 km da superfície. Por que os astronautas flutuam no interior da nave? A, porque há falta de gravidade na cabine da nave, porque a nave em sua órbita está constantemente em queda livre, porque existe uma força centrífuga armazenada na cabine da nave, porque existe vácuo na cabine da nave, ou porque existe um campo eletromagnético que anula a força centrípeta no interior da cabine. Então, se você respondeu aí a letra B, tá? Porque a nave em sua órbita está constantemente em queda livre. Por isso que o astronauta aí, eles flutuam no interior da nave, ok? Então um corpo aí, só para ficar bem claro, um corpo ele é dito em queda livre quando está sob a ação exclusiva da força gravitacional aplicada pela Terra. Todo corpo em órbita circular e elíptica está em uma eterna queda livre. E por isso os corpos ficam flutuando no interior do ônibus espacial. Dizemos que o peso aparente é sempre nulo. Portanto, aí, só para ficar mais claro, a alternativa B. Agora vamos lá. Determine a intensidade da força de atração gravitacional entre duas esferas. Então, vocês estão vendo duas esferas aí, ok? Então, é como se fossem dois planetas, vamos dizer assim, como eu expliquei lá no comecinho, ok? Sendo uma de raio 50 centímetros e massa 100 kg, e a outra de raio 40 centímetros e massa 80 kg, separados pela distância de 1 centímetro, como indicado na figura. Adote a constante universal da gravitação, tá? E ele quer aí a intensidade da força. Então, qual que era a fórmula mesmo? Então, força é igual a G vezes M dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos começar a substituir. A constante que ele me deu é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa, que está lá, 100 quilos, vezes o outro, que é de 80 quilos. Dividido pela distância ao quadrado. Então, a distância aqui, ele me deu em centímetros, eu tenho que passar isso para metros,
ok? Mas se você olhar aqui na figura aqui, ele já me deu em metros, olha como ele tá bonzinho, tá vendo? Então ficaria 0,50 mais 0,10 mais 0,40, que vai dar 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. Então eu vou somar tudo isso aqui, tá bom? Vou somar, ok? Então vai ficar aqui, ó, força é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 100 vezes 80, que vai dar 8.000. Ok? 1 é 1, né? 1 ao quadrado é 1. Então aqui vai ficar 8.000 vezes 6,7. 6,7 vezes 8.000. Então 8 vezes 7 aí sobe 5, né? Aqui 48 mais 5 vai dar 53. 536 mil. 536 mil vezes 10 elevado a menos 11. Ok? Força em Newton. Ou, vamos voltar algumas casas aqui, ó. Vamos voltar 1, 2, 3, 4, 5. 5,36 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Certo, galera? Então, bem simples aí o probleminha, ok? Não posso esquecer que a minha distância tem que estar sempre em metros, ok? E a força é calculada em newtons, certo? Então, vamos lá para o próximo. Olha esse agora, hein? Esse agora é legal. Então, vamos entender ele aí. O que ele fala? Determine a intensidade do campo gravitacional na superfície de Marte. Campo gravitacional na superfície de Marte. Então, ele quer saber a gravidade em Marte. Gravidade eu sei que é G vezes a massa de Marte, neste caso, vou colocar mm, dividido pelo raio de Marte elevado ao quadrado. Aqui é um M. Tá bom? Então, essa é a fórmula que a gente vai substituir. Quais os dados que ele me dá aqui? Ele me dá que o campo gravitacional na superfície da Terra, então gravidade Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos arrumar esse 8 aqui. 9,8. Ok? A massa de Marte é 0,1 a massa da Terra. Então, ele me deu isso aqui que é importante. E o raio é 0,5 o raio da Terra. Então, substituindo os valores aí, como que vai ficar? Gravidade de Marte é igual a G, né? G vezes 0,1 vezes a massa da Terra, que ele me deu, dividido por quem aí? Por 0,5, né? Que ele me deu lá, 5,5, o raio da Terra elevado ao quadrado. Certo? Então, vamos lá, arrumando aqui. Gravidade de Marte é igual a G vezes, aqui não tem o que fazer, né? 0,1 mt, vou arrumar lá embaixo a casa lá. 0,5 ao quadrado é 0,25 e o raio eu vou deixar ao quadrado. Ok? Então, arrumando mais ainda aqui a casa para vocês enxergar o que eu vou fazer. Vou deixar o 0,1 aqui, vezes G vezes mt. Ok? Que é a massa aí, dividido por 0,25 vezes RT ao quadrado. Aí minha pergunta é, o que é isso aqui, ó? GM dividido por R ao quadrado. O que é isso? O que é isso mesmo? É a gravidade da Terra, certo? Então, substituindo aí os valores, então como que vai ficar aqui, ó? Então vai ficar assim, ó. Gravidade de Marte vai ser igual 0,1 dividido por 0,25 vai dar 0,4 vezes a gravidade aqui da Terra, que foi que eu circulei em azul. Então, a gravidade aqui vai ser 0,4 vezes 9,8. Então, a gravidade aí da superfície aí de Marte vai ser igual a 3,92 metros por segundo ao quadrado. E aí, acabou. Certo, galera? Espero que vocês tenham entendido aí. Fico por aqui. Se cuidem e eu fui.